gente começando essa primeira aula, a gente experimentar essa tentativa. Eu vou estar acompanhando o chat da reunião, certo? E vou estar alternando aqui com a apresentação. Então, às vezes precisa explicar alguma coisa, a gente consegue explicar melhor, às vezes no visual. Se tiver alguma dúvida, eu tô bolando algumas ideias aqui. Daqui uns dias no meu canal lá, vocês se inscrevam, ativem o sininho para as notificações, certo? Porque eu vou colocar materiais, eu estou colocando para o pessoal do curso EAD e para os cursos presenciais que vão ter aulas à distância agora. Para quê? Para ajudar vocês no estudo. Só que eu quero que caprichem. Uma dúvida que o pessoal mandou. O questionário que está marcado lá para fazer, provavelmente vai ser um questionário do Google Sala de Aula, que eu vou montar. Eu devo abrir a reunião durante o questionário e a gente vai explicando alguma coisa. Porque, às vezes, enquanto faz o questionário, pode surgir alguma dúvida. Então, eu devo liberar o questionário no horário determinado para responder o questionário e depois a gente poder, às vezes, tirar alguma dúvida no horário de atendimento. Que aí eu vou marcar alguns horários, vou tentar unificar. Como tem várias atividades e vocês até, o pessoal comentou, nossa, tem muita coisa. Eu vou estar enxugando as atividades, juntando, por exemplo, um atendimento de todas as turmas, ou pelo menos 2 atendimentos, um para o primeiro ano, um para o segundo e terceiro, certo? Aí eu vou deixar algum atendimento que favoreça vocês do primeiro ano e outro para as outras turmas. Aí não esqueça de dar uma olhada lá. Eu acho que... Depois procura lá no YouTube, Thiago Rocha Melo. Aí vai aparecer minha foto lá, tem o canal do YouTube lá que eu vou disponibilizar os vídeos. Aí eu devo pôr um link no Google Sala de Aula para esse primeiro vídeo aí. Então, nesse começo, a gente vai meio que de teste também, a gente responder a primeira pergunta aqui. Isso, eu vou falar de recristalização e encruamento, e a lista de exercícios é justamente aquela que está no Google Sala de Aula. A parte de forjamento, ficou faltando uns exercícios lá. Depois eu vou ver se eu reforço isso daí, mas fica por conta de os exercícios de forjamento, aqueles que eu falei em sala de aula, porque eu viro e mexe, eu faço umas perguntas durante a aula para poder ajudar vocês aí na hora dos estudos. Vamos iniciar aí. Na parte de encruamento, a gente tem lá que o que acontece? Você percebe aqui embaixo que os grãos, aqui é os grãos da estrutura do material, sem deformar. Quando no processo de conformação mecânica eu vou deformar o material, aqui a estrutura dos grãos, elas estão deformadas. Quer dizer, foi conformado mecanicamente a frio. Então, quer dizer, isso chama encruamento. Então, esse processo, por exemplo, quando vocês forem ver a parte de ensaios mecânicos, esse processo vai poder ser comentado o que acontece quando você está deformando o material, as estruturas internas do material deformam junto com o material. Quando você trabalha a frio. Então, essa deformação da estrutura é o chamado encruamento. Então, ele acontece na conformação mecânica, pode ouvir falar na parte de ensaio de tração. Então, enquanto você está puxando e deformando o material, ele está encruando. E o que acontece? A deformação, aqui, ó, essa deformação faz aumentar a resistência mecânica do material. Consequentemente, se aumenta a resistência mecânica, uma propriedade antagônica da resistência mecânica é a dutilidade. Então, vocês vão acostumando com esses termos. A gente vai seguindo. Aqui eu mostrei para vocês a deformação, então tem que estar com uma tela maiorzinha para enxergar dos 5% de encruamento até o extremo dos 70%, que aí você consegue ver o achatamento da estrutura, né? No 5% e no 70% é a mesma estrutura dos 5%, porém, você vê que está tudo achatadinho, está tudo amassado, está deformado ali. Então, ocorreu encruamento na estrutura. E depois a recristalização, que seria a recuperação dessa estrutura. Beleza? Então, eu tenho aqui a estrutura encruada,
através do aquecimento, onde eu vou trabalhar acima da temperatura de recristalização. Então, essas temperaturas mais altas, acima da temperatura de recristalização, vão acontecer do que? Eu vou ter a estrutura conformada ou estrutura encruada e, através de passar por temperaturas elevadas, acima da de recristalização, a estrutura recupera a sua forma. Então, ela vai ser reorganizada. Ela vai recuperar a forma externa também? Não recupera a forma externa. Somente a microestrutura que se reorganiza. Que aí, no caso, se eu esquentar demais, ele vai derreter. Aí, eu tenho aqui mostrando algumas características da recristalização. Então, desde o material encruado até a completa recristalização, que ele mostra aqui em torno de, nesse caso aqui, de temperatura de 500 graus Celsius, por exemplo. Agora eu não lembro para que material que é. Só que você percebe nitidamente aqui, ó, resistência à tração e dutilidade. A resistência à tração representa a resistência mecânica do material. E a dutilidade, a resistência ao impacto, né, a maleabilidade desse material. Então, essa dutilidade quer dizer, quando ele está encruado, a dutilidade é baixa e a resistência mecânica ou resistência à tração, representando aqui a resistência mecânica, ela está alta, material encruado. Foi para recristalização, dutilidade sobe e resistência à tração cai. Então, e esse gráfico aqui é para mostrar justamente a inversão de valores, né? O material encruado era um material duro, rígido, que não se deforma com facilidade, que é igual. E o que acontece? Depois que aquele material passou por uma sauninha ali, relaxou, ele aumentou sua dutilidade e a resistência à tração diminuiu. Então, depois que ele passou por essa sauninha aí, ele relaxou, aliviou suas tensões, literalmente. Aí, nesse caso, literalmente aliviou as tensões do material. O que acontece? Com esse alívio de tensões, a dutilidade aumenta e a resistência mecânica diminui. Perfeito? Então, isso seria a característica da recristalização. Aí, só que você tem que associar, não esquecer, a listagem de características do trabalho a quente. Está associado com a recristalização. Recristalização é uma das características do trabalho a quente. Beleza? Aqui, ó, vantagens e desvantagens. Trabalho a quente e a frio, que a gente passou lá na sala. Encruamento, recristalização, abordariam esses dois. Pegar a parte de forjamento aqui. Deixa eu olhar aqui. Eu vou fazer uma pergunta, então. Quero ver se vocês estão a par. Forjamento, via de regra, é um trabalho a quente. Como que é o acabamento superficial de um trabalho a quente? Você pode falar o quê? Melhor acabamento superficial em relação ao trabalho a Frio. Pior acabamento superficial em relação ao trabalho a frio. Certo? Por quê? Para você falar se é melhor ou pior, você tem que comparar. Dentro da indústria mecânica, geralmente você vai ter um processo que é melhor no quesito em relação a outro. Então, como a gente está estudando conformação mecânica, você vai falar de um processo de conformação mecânica em relação ao outro ou um processo de fabricação em relação a outro. Por exemplo, a gente vai falar a conformação mecânica, ou, por exemplo, laminação a quente, ou forjamento. O forjamento, a gente viu que ele tem um acabamento superficial melhor em relação a quem? Lembra? Fundição. A gente tem lá o forjamento com relação ao tipo de matriz, pode ser como? Fechada e aberta, exatamente, Vinícius. Quais matérias vão ser cobradas? Não é prova, é um pequeno questionário de entretenimento que a gente vai fazer, valendo ponto. O que vai cair na prova? Laminação e forjamento. Introdução. A conformação mecânica. Qual que é a matéria? Laminação, forjamento e introdução à conformação. São as três coisas que a gente viu. Qual tipo de forjamento é aplicado com baixa velocidade e contínua? Deformação é contínua. É o forjamento de prensagem, né, Tiago?
Exato, É pra forjamento por prensa. prensagem. Valeu, Vinícius. Eu tenho forjamento por prensagem. Me diga outra característica do forjamento por prensagem. Velocidade lenta, forjamento por prensagem. Então, forjamento por prensagem, velocidade lenta, deformação contínua, forjamento por prensagem. Com relação à deformação, o que eu posso falar mais? Que a maior força vai ser aplicado até um pouco antes de subir a prensa. Exato. E a deformação dela, da prensa, é mais, menos em relação a quem? Ao tipo de marreta lá, ó. Explica a marreta aí. O do que é a mão, rapaz. Vamos falar o bagulhinho lá. Não, eu sei, mas eu não tô sabendo explicar, ó. É melhor do que o outro, que são pancada forte e rápida. Qual que é o de pancada forte e rápida? Martelamento. Forte. Martelamento. Mais forte e sucessivo. Você é louco, vou passar esse ano. Ah, o Aí, Greta. é isso daí. Só que o legal, por exemplo, para você pegar o conteúdo de mecânica, além da nota, é o bom você acostumar com os termos. Por quê? Porque se você precisar conversar com alguém, você está a par dos melhores termos para você se expressar, por exemplo, com o superior. Então, aí vai facilitar a comunicação. Então, forjamento por prensagem. A deformação, como é que é? Eu não entendi. A explicação ficou ruim. Tenta de novo aí. Como que é a deformação? O que você pode falar com relação à deformação do material no forjamento por prensagem? A deformação por prensagem, ela é mais profunda. A deformação da peça por prensagem no forjamento por prensagem, é uma deformação mais profunda do que o forjamento por martelamento. Então, o martelamento causa deformação em camadas mais superficiais do material por causa da sua característica de maior força no momento em que o martelo toca a peça. Encosta na peça. Exatamente. E você tem, no forjamento por prensagem, é uma deformação lenta que atinge camadas mais profundas no procedimento de deformação. Beleza? O Leonardo está perguntando da lista de laminação. A lista de laminação, ela é para ajudar nos seus estudos. Por quê? Na verdade, vai valer ponto o questionário que eu vou enviar para vocês. Certo? Por quê? Eu estou com uma estratégia, o seguinte, eu vou usar os questionários online, tipo o do Google Sala de Aula, um Kahoot, que provavelmente eu vou abrir o Kahoot ou mandar o link do Kahoot para vocês fazerem na hora. Então, cada um vai acessar. Se for no celular, já tem que ter o programa do Kahoot no celular. Se for no computador, vai ter no computador. Às vezes eu vou criar um Kahoot ou a lista de exercícios, para quê? Para a gente diversificar as avaliações. Então, para a gente ter mais atividades, para a gente não ficar parado. Então, um dia de aula, por exemplo, talvez semana que vem, eu vou marcar, ó, na hora da aula vai ser o nosso Kahoot, só que cada um no seu canto. Deixa o like, prega o dedo no like e ativa o sininho para receber notificação. Só que lembrando, vai ter conteúdo do curso do técnico em mecânica EAD que está rolando, vai ter do primeiro, segundo, terceiro ano integrado e vai ter do pessoal do subsequente. Beleza? Então eu vou tentar colocar, por exemplo, algum indicativo na frente do conteúdo que vocês estão vendo. Então, pessoal, brigadão pela participação de vocês. Queria agradecer que vocês vieram aqui. Não esquece de entrar no canal, dar o like. Assinar o sininho. Ativar o sininho. Comentem lá, Thiago Beautiful nos vídeos. Compartilha e curte. Exato. Não precisa ficar compartilhando também, porque é um negócio mais nosso do IF. Mas, senão, você vai ver. Todo mundo vai querer fazer o IF. Pessoal, fica por aí, então. E qualquer coisa que precisar da gente, dá um joinha aí, me avisa. Vamos lá pelo WhatsApp, fazendo o conteúdo. Ok.